Como sabem, vai haver eleições dentro de 2 meses. E com o início da campanha eleitoral, começou-se também já a violar a lei. Quem assistiu ontem à festa da cana-de-açúcar, que é um ato público, presidido pelo Presidente do Governo Regional, só pode ficar indignado com o que lá se passou. O Sr. Presidente do Governo Regional aproveitou os dinheiros públicos, a festa da cana-de-açúcar, para fazer propaganda partidária de baixo nível, falando do dormir de manhã e do dormir à noite, do que se faz da cama de manhã e do que se faz na cama de noite. Aproveitou os dinheiros dos contribuintes para começar a fazer campanhas de terror e campanhas de propaganda maciça sobre o eleitorado, com a complacência de toda a gente, de todos os agentes públicos, até do próprio Ministério Público. Eu vinha desde já avisar o Sr. Presidente do Governo Regional do seguinte: ele que vai aproveitando até o limite essas possibilidades, porque quando forem convocadas as eleições, o Dr. Alberto São Jardim vai começar a ter problemas connosco, porque nós não vamos aceitar que atos públicos sejam transformados em comícios de terceira categoria pelo Presidente do Governo Regional. Fica já aqui o aviso. O Dr. Alberto São Jardim ontem, nesse comício, falou das finanças públicas e disse que o Estado precisa de um governo maioritário para pôr as contas em ordem. Eu queria advertir o Dr. Alberto São Jardim que nós temos um governo maioritário na Madeira há 30 anos. E parece que foi de propósito. Hoje vieram publicadas na imprensa regional os valores que se vão gastar no lugar de baixo. É claro já hoje que o Governo Regional vai herder 80 milhões de euros no lugar de baixo. O Dr. Alberto São Jardim devia, antes de abrir a boca contra o continente, começar a pensar o que é que justifica, qual é a moral que existe e o que é que explica que se gaste numa marina que nunca funcionou 80 milhões de euros. Só há uma explicação para se gastar tanto dinheiro naquela marina. Ou melhor, há duas. Ou a corrupção, e a corrupção do cimento e da construção de obras públicas na Madeira está à vista de todos, basta olhar para a alteração dos preços das obras, ou então a demência. As duas são muito plausíveis. Queria dizer também ao Dr. Alberto São Jardim, fica muito mal a um governo que tem um vice-presidente que saiu de uma sociedade de advogados, que esse vice-presidente, exatamente na obra que já foi levada pelo mar, em que já vão 80 milhões de euros, através das sociedades de desenvolvimento, adjudique serviços à sociedade de advogados de que foi sócio. E eu gostava que o Governo Regional explicasse aos madeirenses como é que é possível que ainda haja dinheiro para gastar com os advogados, e são sempre os mesmos, quando o Governo Regional tem centenas e centenas de advogados que trabalham para o Governo Regional, que já estão pagos, cujos salários são assegurados por todos os madeirenses que não têm nada a fazer. Chegou a altura das pessoas começarem a pensar com a sua cabeça. E é preciso que todos os madeirenses abram bem os olhos, não só aos números grandes, mas aos números pequenos. Porque em qualquer obra grande existem um conjunto de sanguessugas que, bicada a bicada, levam os impostos dos madeirenses, a nossa riqueza e, em parte, o nosso futuro. Nós temos feito, aqui falo para o Ministério Público, nós temos feito, não fizemos uma, nem duas, nem três, fizemos mais do que isso. Em todas as edições que existem, nós temos feito queixas ao Ministério Público de abusos da lei eleitoral, violações da lei eleitoral. E um deles, claramente, é este, de aproveitar atos públicos para fazer campanha eleitoral. O Ministério Público tem esses processos em banho-maria. Um deles deixou de prescrever. E o Ministério Público tem que começar a orientar melhor as suas prioridades. Não percebo como é que numa terra em que há esta prática política, que é criminosa, se permite a prescrição de processos dessa natureza, e os outros até agora não temos notícia deles. As queixas vão para o Ministério Público e, tanto quanto nós sabemos, ficam lá nos gavetões de baixo das secretarias do Ministério Público. Também o Ministério Público devia abrir os olhos para isso. Mas já fez a queixa ou ainda vai fazer? Repare, o Governo, neste momento, o que há aqui não é a violação da lei eleitoral, mas há a violação da lei das obrigações dos políticos no exercício das suas funções públicas.
A administração pública deve ser isenta e imparcial. E o Presidente do Governo Regional, quando está em atos públicos, representa a administração pública. É político, mas representa a administração pública. E não podem, em atos públicos, mesmo sem estarem convocadas ainda as eleições, não podem, em atos públicos, transformar atos públicos em comícios políticos. E espero ainda que, se fizer comícios políticos, que use de alguma decência, porque nós começamos a ficar muito fartos da linguagem brejeira do Dr. Alberto João Jardim, da linguagem absolutamente inqualificável que o Sr. Presidente do Governo Regional usa nesses atos públicos. Essa coisa da caminha fica bem a ele, mas não fica bem a um Presidente do Governo Regional. Ele, se quiser falar da caminha de manhã e de noite, que fale no comício. Como o Dr. Alberto João Jardim fica muito bem, como Presidente do Governo Regional, ele devia ter decência e decoro.